السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, estamos mesmo na reta final do Surat Al-Ma'idah e, inshallah ta'ala, hoje vamos terminar o tafsir deste surat para na próxima semana, se Allah nos agraciar, começarmos já no Surat Al-An'am. Então vamos acompanhar estes últimos versículos de Surat Al-Ma'idah. E a última parte deste surat fala exatamente daquilo que é a base do Din, que é o Tawhid, a crença em Allah, o único Criador, o único Deus que merece ser adorado. Na verdade, esta foi a mensagem divulgada por todos os mensageiros que Allah enviou, sem nenhuma exceção. Portanto, a partir do versículo 109 que vimos já na quarta-feira, até o final da sura, o assunto é o mesmo. Agora, o que nos chama a atenção nesta parte final do surat é que Surat Al-Ma'idah, já no início, havia levantado passagens da história de Nabi Isa alayhi salam com seu povo, os judeus, os cristãos, e depois começa a falar já de algumas regras legislativas, e nesta parte final a questão do Nabi Isa e seu povo é retomada, mas de forma completamente diferente. A particularidade do Coran Al-Karim, e tem várias particularidades, uma delas é que o Coran tem uma capacidade incrível. Na medida em que nos fala de um assunto, é possível saltar para um outro assunto completamente diferente, sem que o leitor do Coran sinta qualquer diferença ou interrupção. Naturalmente, mediante a recitação, isso irá lhe parecer que ainda está no mesmo assunto, enquanto o Coran já nos levou para um outro assunto. Enquanto víamos aqui questões relacionadas com Hajj, rapidamente o Coran salta já para o dia do juízo final, o que vai acontecer. Entretanto, ainda estamos no mesmo surat. Então, a questão final aqui tem como nota introdutória o momento em que Allah subhanahu wa ta'ala vai reunir todos os mensageiros. Estes mensageiros que ao longo da história da existência da raça humana sobre a terra foram enviados em tempos separados, para lugares separados, para povos diferentes. No dia do juízo final, Allah vai congregar todos os mensageiros. Portanto, eles, apesar da diferença do tempo em que cada um deles apareceu, a diferença dos povos para os quais eles foram enviados, no cômputo geral, a sua mensagem foi única, que é o Tawhid, o monoteísmo, adorar um único Deus e seguir os passos desses mensageiros. Então, aqui, no dia do juízo final, Allah vai juntar todos os mensageiros e depois vai lhes perguntar diante dos seus povos. E quando Allah faz esta pergunta aos mensageiros, não está à espera que eles respondam. Esta pergunta, na verdade, é direcionada aos próprios povos, aqueles que desmentiram os mensageiros. Portanto, as mentiras que forjaram contra esses mensageiros, eles vão, neste dia, os povos vão ser confrontados com os seus mensageiros. Então, nós vimos isto. Depois, a seguir, Allah retoma especificamente a questão do Nabi Isa.
Porque em torno da figura de Nabi Isa foram criados muitos mitos e falsas crenças. Aliás, na congregação dos profetas que Allah enviou, os mensageiros que Allah enviou, Nabi Isa alayhi salam destaca-se como o mensageiro que mais controvérsia provocou. Naturalmente não foi ele, mas foram as pessoas que criaram lendas e mitos em torno desta figura. Em algum momento foi transformada de ser humano que era para um Deus criador do universo. E por via disso, milhares e milhares de pessoas caíram na perdição. E até hoje. Então, é por esta razão que Allah, especificamente no dia do juízo final, vai chamar Nabi Isa diante de todos aqueles que o consideraram Deus ou Filho de Deus. Não só ele, como também a sua mãe. Vejamos que ao longo deste diálogo entre Allah e Nabi Isa, em nenhum momento Allah vai se dirigir ao povo que considerou Nabi Isa um Deus. E por que isto acontece? Isto acontece porque Allah subhanahu wa ta'ala, através do próprio Nabi Isa, quis refutar diante daqueles que o consideraram Deus. Portanto, eles vão ouvir da boca dele, dizendo que não, o que vocês criaram em torno de mim, o que vocês ensinaram em meu nome, eu não me identifico com isso. Estimados irmãos, isto é terrível, porque vai acontecer no dia do juízo final e não há mais retorno para o mundo, para que a pessoa possa se redimir, porque aqui neste momento temos evidências para quem quer se redimir. Então, imagine pessoas que passaram a vida inteira, em vez de adorar Allah, adoravam Jesus Cristo. Em vez de suplicarem a Allah, suplicavam Jesus Cristo. Tudo faziam em nome de Jesus Cristo. De repente, no dia do juízo final, é este mesmo Jesus Cristo que, ao ser questionado por Allah, ele vai responder dizendo que não. Meu Senhor, Tu és o meu Senhor. O que estes andaram a ensinar e a fazer, eu não lhes ensinei isso, nem lhes recomendei para fazer. Portanto, sou inocente. E Allah sabe que ele está a dizer a verdade. Qual será a situação daquela gente? Allah fala-nos isto agora para que cada um possa refletir e a partir daí escolher o caminho que bem entender, mas com conhecimento de causa. Então vimos, primeiramente, Allah não vai diretamente ao assunto, o assunto principal. Primeiro começa a lembrar Nabi Isa alayhi salam das inúmeras dádivas com que Allah agraciou Nabi Isa. Desde que estava no berço, começou a falar no berço, até a idade adulta, os milagres que ele operou. E há uma coisa aqui que deve chamar a nossa atenção. Não sei o que fez com que as pessoas olhassem para Nabi Isa como um Deus ou Filho de Deus. Seria pelos milagres que Allah operou por meio dele? Se for assim, então há aqui algum problema. É que nós, quando voltamos mesmo para a Bíblia, no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 22, a Bíblia é clara quando nos diz: Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, com milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que por meio dele Deus realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Jesus de Nazaré, homem, não disse Deus, nem Filho de Deus, homem aprovado por Deus, fortalecido por Ele,
entre o povo de Israel. E ele foi fortalecido, foi provado por Deus diante do povo de Israel com milagres, prodígios, sinais. E veja o que é que ele diz: que por meio dele Deus, não ele, realizou entre vós. Estimados irmãos, eu não consigo perceber para quem escuta estas palavras e não medita. Portanto, os primeiros seguidores de Nabi Isa não olhavam para ele como um Deus. Em nenhum momento olharam para ele como um Deus. Sabiam que é um ser humano, mas um homem escolhido por Allah para guiar o povo de Israel. Ou como a própria Bíblia nos diz, para guiar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, como é que, de repente, estas mesmas ovelhas passam a olhar para ele não como um pastor, mas como um Deus? Então, é esta ideia central que os versículos no final do Surat Al-Maida depois vão retomar. Entretanto, e antes de irmos para esse tema, recordamos aqui um dos grandes milagres que Allah subhanahu wa ta'ala realizou por meio de Nabi Isa, um milagre que não consta dos 4 evangelhos nem qualquer outro livro. Só encontramos no Corão. Aqui diz: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. Recorda-te de quando inspirei os discípulos, dizendo-lhes: creiam em mim e no meu mensageiro. قالوا, e eles disseram: آمَنَّا, nós cremos. وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Portanto, testemunha de que nós somos submissos. Portanto, os discípulos de Jesus Cristo, que são al-Hawariyun, né, os primeiros discípulos, quer dizer, e estes foram escolhidos. Se nós olharmos para o universo das pessoas naquela época, estes eram os melhores. E viram na pessoa de Jesus Cristo os sinais de Allah e creram nele. Portanto, eram os melhores. Mas, entretanto, vamos depois descobrir, daqui a pouco, que, embora tenham sido os melhores naquela época, mas não se comparam em nada com os companheiros do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. A diferença é abismal. إذ قال الحواريون, recorda-te de quando os discípulos disseram: Ya Isa ibn Maryam, ó Isa, filho de Maria, هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء? Será que o teu Senhor consegue fazer descer do céu uma mesa servida? Este é um milagre que não consta dos evangelhos. O milagre da mesa servida. Alguns alimos, como Ikrima, alimos do Tafsir, eles tentaram encontrar aqui alguma ligação entre este milagre e aquele milagre referido no Novo Testamento em relação à multiplicação de pães. Tentaram estabelecer se seria aquilo ou não, mas a maneira como o Corão Al-Karim depois fala deste milagre, então dá para entender que não se tratava da questão de multiplicação de pães. Pode ser e pode não ser, Allahu A'lam. Mas também há uma outra forma aqui de ler este versículo. Aqui vem: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك. Será que o teu Senhor consegue? É esta a primeira diferença que encontramos entre os discípulos de Cristo e os discípulos de Muhammad alayhi salatu wassalam. Os seguidores do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, depois que creram nele, nunca vacilaram, nunca pediram um milagre ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam para confortar o seu imã.
Mas estes que eram os melhores daquela época, depois de crerem, mesmo assim pediram mais um milagre. E depois vejam só a maneira. Será que teu Senhor consegue? Como se ele fosse um fraco. Então, a outra maneira de recitar aqui é هل تستطيع ربك. Então, esta outra forma de recitar já dá-nos um outro tipo de tafsir. هل تستطيع ربك seria assim: será que tu consegues pedir o teu Senhor? As duas formas já são diferentes. A primeira forma seria هل يستطيع ربك. Portanto, ربك aqui seria o sujeito. Será que teu Senhor consegue? A outra maneira seria هل تستطيع ربك. Será que tu consegues pedir o teu Senhor para fazer descer uma mesa do céu, uma mesa servida? Portanto, o nome do Surat deriva exatamente desta passagem. É por isso que chama-se Suratul Maida. Maida é a mesa servida. Seja lá o que for, a verdade é que eles pediram ayunazzila alayna ma'idatan minas sama, para nos fazer descer uma mesa servida do céu. Então, Nabi Isa, quando ouviu estas palavras, disse-lhes: Qala attaqullah, disse: temai a Allah, não peçam uma coisa dessas. In kuntum mu'minin, se sois crentes, por que precisam de mais milagre? É para fazer o quê? Vejam, os companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam nunca lhe pediram milagre. Só conheciam a pessoa do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e creram nele. Nunca vacilaram. E os seguidores de Nabi Isa aqui pedem milagre. Parece que o imã ainda não está forte. Então, se os melhores deles eram assim, e os que vieram depois, como é que vão ser? Qalu, então eles responderam: por que nós estamos a querer este milagre? Por que estamos a pedir esta mesa servida? Então eles colocam aqui as razões. Nuridu an na'kula minha. Primeiro, queremos comer dela, queremos usufruir, quer dizer, um alimento especial que vem do céu, diretamente do Criador, queremos comer. Wa tatma'inna qulubuna. A segunda coisa é que também queremos que este milagre fortaleça os nossos corações, tranquilize os nossos corações. Quer dizer, depois de crerem no Nabi Isa, os corações ainda não estavam tranquilos, precisavam de mais um sinal para se tranquilizar. Os companheiros do Nabi Muhammad ﷺ em nenhum momento vacilaram, nem pediram nada para tranquilizar os corações. A terceira razão, وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا, para que saibamos que aquilo que tu nos transmitiste é a verdade. Ainda tinham dúvida? Então, vejam só estas diferenças entre os seguidores de Isa e os seguidores de Muhammad alayhi salatu wassalam. Recordemos que Nabi Musa alayhi salam, quando foi ordenado para entrar com o povo de Israel para combater os gigantes que habitavam em Jerusalém, o que eles disseram? Disseram ao Nabi Musa, como o próprio Corão aqui no Surat Al-Ma'idah diz: Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Vá tu e o teu Senhor vão combater. Quando terminar, nós estamos aqui sentados à espera. Quando terminar a batalha e vencer, podem nos chamar, nós vamos entrar. Agora, participar não. Na batalha de Badr, o Nabi alayhi salatu wassalam disse: Ashiru alayya ayyuhan nas. Quero as vossas opiniões. O que é que vamos fazer? Vamos à batalha ou não? O que os sahabas responderam ao Nabi? Disseram: Ya Rasulallah, amanna bika wa saddaqnak. Nós cremos em ti e sabemos que é verdade aquilo que tu nos trouxeste. Amanna bika wa saddaqnak wa alimna anna ma ji'ta bihi al-haqq. E sabemos que aquilo que tu trouxeste é a verdade. Disseram: Sir bina ya Rasulallah ala barakatillah. Ó mensageiro de Allah, conduza-nos
com a bênção de Allah, nenhum de nós vai recuar. Nenhum de nós vai recuar. Então, mais adiante, os Sahaba disseram assim: Ya Nabi Allah, idhab anta wa rabbuka faqatila, inna ma'akuma muqatilun. Vá tu e o teu Senhor para combater, e nós estamos convosco a combater. Foi esta a diferença entre os companheiros do Nabi alaihi wasallam e os companheiros de Nabi Musa. Vejam a questão do Iman. É verdade que todos eles são crentes, foram crentes. Todos eles agradaram a Allah. Todos eles, inshallah, estarão no Jannat. Mas há níveis. Naturalmente, estes que nunca vacilaram estão num nível muito alto. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. E para que sejamos testemunhas para os que virão depois de nós. Olha, realmente este homem era um mensageiro de Allah, nós somos testemunhas porque ele operou um milagre diante de nós, que era a mesa servida. Aqui alguns álimos de tafsir acham que este milagre não se operacionalizou, porque eles logo recuaram, portanto este milagre não aconteceu. Por que não aconteceu? É que mais adiante nós vamos ver que Allah depois disse: eu vou fazer descer essa mesa, mas depois desse milagre, aquele que descrer, vou lhe submeter a um castigo que jamais submeterei a qualquer das minhas criaturas. Então eles recuaram. Mas quando olhamos para a sequência dos versículos, tudo indica que este milagre ocorreu. Qala Isa ibn Maryam. Então Nabi Isa alayhi salam levantou as mãos, pediu a Allah, disse: Allahumma Rabbana, oh Allah, nosso Senhor. Então, são palavras de um servo humilde diante do seu Senhor. Allahumma Rabbana, oh Allah, nosso Senhor, anzila alayna ma'idatan minas sama. Faça descer sobre nós uma mesa servida do céu. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. E para que seja também no dia da descida dessa mesa, para que esse dia seja um dia festivo de Eid, tanto para nós, wa akhirina, como para os outros que virão depois de nós, wa ayatan mink, e um sinal do teu lado, warzuqna, portanto, sustenta-nos, wa anta khairur raziqin, pois tu és o melhor dos sustentadores. Qala Allah, então Allah subhanahu wa ta'ala respondeu: Inni munazziluha alaykum. Na verdade, eu farei descer esta mesa sobre vós. Faman yakfur ba'du minkum. Mas aqueles que descrerem entre vós depois deste sinal, fa inni u'adhibuhu, eu mesmo o castigarei, adhaban la u'adhibuhu ahadan min al-alamin, um castigo que jamais castigarei alguém com o mesmo castigo, nenhum ou nenhuma das minhas criaturas. Então, este era o sinal. Depois desta passagem, estimados irmãos, o Qur'an al-Karim aqui vai diretamente para o assunto central desta última parte do surat. E aqui, vejam, estamos no Qiyamat. Por um lado está Nabi Isa, por outro lado está o seu povo, incluindo aqueles que o consideraram Deus ou Filho de Deus. E também consideraram sua mãe como a mãe de Deus. Então Allah subhanahu wa ta'ala pergunta a Nabi Isa: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, recorda-te de quando Allah diz ou dirá no dia do juízo final: Ya Isa ibn Maryam, ó Isa, filho de Maria,
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Acaso tu disseste às pessoas, ensinaste as pessoas para te tomarem tu e a tua mãe como deuses em vez de Allah? Esta pergunta Allah está a fazer ao Nabi Isa. Quer dizer, foi isto que tu ensinaste às pessoas? Que te tomassem a ti como um Deus e tomassem a tua mãe como uma deusa? Foi isto que ensinaste? Nabi Isa alayhi salam, ao ouvir esta pergunta, como é que ele responde? Primeiro, começa dizendo: Qala subhanak, glorificado sejas. A palavra subhanak, glorificado sejas. Tu és isento disso, ó Allah, és isento de qualquer defeito. Subhanak, glorificado sejas. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Não é digno de mim proferir aquilo do qual não tenho direito. Estão a ver, estimados irmãos? Esta questão de unicidade é um direito de Allah, um direito natural. Ninguém mais tem direito de reivindicar esta qualidade. Nem pedra, nem ídolo, nem absolutamente ninguém. Por esta razão, o Islã, uma das coisas que o Islã fez foi de purificar o vocabulário religioso. Nem por brincadeira. Nós às vezes ouvimos aí e depois acabamos imitando os outros, que os nossos pais são os nossos deuses na terra. Ai, meu Deus do céu. Enfim. E depois, quando aparece alguém, um ídolo, aí se é cantor, não sei o que, chamam de este é o Deus ou uma deusa. Estas todas coisas no vocabulário islâmico constituem pecado. Nem por brincadeira. Não podemos assemelhar nada a Allah. Allah é Allah e nós somos criaturas de Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Eu não tenho o direito de dizer, não sou digno de reivindicar aquilo do qual não tenho direito. Não foi isso que eu ensinei. In kuntu qultuhu faqad alimta. Se é que realmente eu proferi isso, se é que realmente eu disse isso, tu mesmo já soubeste. Porque Allah é conhecedor de tudo. Ta'lamu ma fi nafsi. Tu conheces o que me vai no íntimo. Wala a'lamu ma fi nafsik. Mas eu não conheço o que te vai no seu íntimo. Innaka anta 'allamul ghuyub. Tu és o conhecedor do oculto. Então, se é que eu disse, tu já sabes. Quer dizer, aqui Nabi Isa não responde diretamente. Só diz que o conhecimento de Allah é mais abrangente e perfeito. Se é que em algum momento ele ensinou, Allah já sabe. Mas Allah sabe que ele não ensinou isso. Portanto, até hoje, a todos aqueles que consideram Jesus Cristo como um Deus ou Filho de Deus, deverão procurar provar isso e jamais conseguirão, porque ele em nenhum momento ensinou isso. Todos os mensageiros ensinaram a mesma verdade. Não há Deus além de Allah. Só isso. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Eu não os ensinei senão aquilo que me ordenaste. E o que é que tu me ordenaste? An i'budu Allah rabbi wa rabbakum. Para que adorai a Allah, meu Senhor e vosso Senhor. Já viram como ele se coloca no mesmo plano com as outras pessoas? A única coisa que eu lhes ensinei foi isto: para que te adorassem a ti, ó Allah, porque tu és o meu Senhor e és o Senhor deles. E é isto que nós encontramos na Bíblia. É isto que nós encontramos na Bíblia.
Escuta Israel. Adora teu Deus, o único Deus. A Bíblia que mandou foi exatamente isto. Adorar Allah, o único Deus, com todo o coração, com toda a força. Naturalmente, obedecer a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele próprio reconhece que foi enviado. Então, se ele é Deus, como é que Deus pode se enviar a si mesmo? Estaria a falar em nome de quem? Portanto, há aqui uma concordância entre aquilo que Nabi Isa ensinou e aquilo que outros profetas também ensinaram. Estimados irmãos, parecendo que não, estas realidades não podem ficar confinadas dentro de 4 paredes da mesquita. Esta é uma mensagem destinada para toda a gente. É destinada. E o mundo hoje precisa saber a verdade sobre Jesus Cristo de acordo com a revelação do Corão Al-Karim. Nós não podemos brincar com estas coisas. Não podemos brincar com estas coisas, estimados irmãos. Temos esta missão nobre de elucidar o mundo, que não há outro Deus além de Allah. Portanto, Isa, Muhammad, Musa, todos eles foram simplesmente mensageiros de Allah e servos de Allah. Ani'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Enquanto estive entre eles, eu fui testemunha daquilo que eu os ensinei. Falamma tawaffaitani, mas quando me tomaste para ti, saí do mundo, kunta anta raqiba alayhim. Tu ficaste como vigilante, portanto sabes melhor daquilo que eles ficaram a fazer. Eu não sei o que eles ficaram a fazer depois que eu saí. Mas o que eu ensinei foi mesmo o Tawhid. Wa anta ala kulli shay'in shahid. E tu és testemunha sobre todas as coisas. Estimados irmãos, imaginem isto. Estamos perante quem? Allah. Em que dia? No dia terrível do juízo final. Por um lado está Nabi Isa a proferir estas palavras, a responder. Eu não ensinei que eles deviam tomar a mim como Deus ou minha mãe também. O que eu ensinei a eles que te adorassem a ti como único Deus. Porque tu és o meu Senhor e o Senhor deles. Foi isto que ele ensinou. Agora, é isto que o mundo hoje está a seguir? É isto que a igreja hoje está a propagar? Então, há alguma coisa aqui que não está bem. Então, quais são os verdadeiros ensinamentos de Cristo? É verdade que alguns muçulmanos dizem, olha, isso não nos diz respeito. Desde o momento que nós deixa os outros e não vamos tocar coisas dos outros. Mas é verdade, ninguém está a tocar coisas dos outros, estamos a falar coisas nossas. Não estamos a falar coisas dos outros. É que Nabi Isa foi um mensageiro enviado pelo mesmo Allah que enviou Muhammad, alayhi salatu wassalam. Quando falamos dele, estamos a falar daquilo que é nosso. Estamos a falar daquilo que o nosso mensageiro nos trouxe. Este Corão. E o Corão está a dizer que Nabi Isa nunca foi Deus, jamais foi Deus, muito menos ele ter reivindicado esse direito que ele próprio reconhece que não era direito dele. Então, até quando o mundo vai continuar a caminhar a passos largos na perdição? E quem vai tirar o mundo desse abismo? Hoje nós, muçulmanos, somos os detentores deste conhecimento. Então vamos confinar entre nós só? Ou precisamos disseminar? É verdade que para disseminar esta informação não precisamos violentar as pessoas. Não precisamos perder respeito às pessoas. Não. Mas temos que encontrar formas agradáveis, fáceis, amáveis de fazer chegar esta informação. Que olha, meu irmão, eu tenho esta mensagem. Está aqui. Depois cabe a ele. Se vai aderir, não vai aderir, mas pelo menos a mensagem já chegou. Assim já não vamos ter que responder perante Allah
E Allah, eu não consegui dizer nada, cada um de nós aqui sabe. Temos amigos, temos vizinhos, temos famílias que seguem os mitos e as lendas que foram construídas em torno de Nabi Isa. Agora você é muçulmano, você tem esse conhecimento e diz que não, isso não me diz respeito. Como não te diz respeito? Às vezes nós recebemos visitas, né, nas nossas casas de testemunhas de Jeová, mais outros evangelistas, vêm nos procurar e trazem coisas bonitas até. Quando nos falam dos problemas que o mundo está a enfrentar, é uma realidade. Quando nos falam da solução, tratar bem os pais, são coisas que até a nossa religião também fala, e são coisas bonitas. E eles conseguem tornar tão agradável e atrativa a mensagem. Isto temos que reconhecer, estimados irmãos. Mas o problema é que todas estas coisas bonitas estão construídas sobre uma base falsa. Este aqui é o problema. Quer dizer, quando aparece o testemunha de Jeová, vem ter comigo, vem me falar de coisas bonitas, soluções para os problemas do mundo, soluções para a educação dos filhos. Eu isto aceito, eu digo sim, isto é verdade. Mas qual é a base de tudo isto? Vai me dizer que a base é Jesus Cristo como Deus. E aí digo, é aqui onde começa o problema. Então você não está a me trazer solução, você está a me trazer um problema muito mais grave do que os problemas que o mundo está a enfrentar. Porque os problemas que o mundo está a enfrentar, eu e tu vamos deixar. Os que hão de ficar vão ficar a resolver. Agora o problema, quem vai nos resolver o problema da crença perante Allah no dia do juízo final? Quem? Temos que encontrar alguma forma aí. Por isso, quando ele vem, aceita isto, sim senhor meu irmão, isto é bonito, mas vamos lá discutir a base. A tua base está em condições? Porque todos os mensageiros que vieram anunciaram a mesma verdade. La ilaha illallah, não há outro Deus excepto Allah. Tens essa base em dia? Não tenho. Então pronto, começamos a discutir por aqui. A crença que tens tem algum problema. Porque não é possível um ser humano se transformar num Deus a ser adorado. Que toda a gente viu a correr, a chorar, a rir, a comer, tudo isso. Não é verdade. Então, mais adiante, Nabi Isa diz assim: In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Se os castigares, são teus servos. Estão a ver como ele lança a responsabilidade? Afinal, eles ensinaram depois de mim coisas contrárias àquilo que eu trouxe. Então, ya Allah, se os castigares, são teus servos. Eu simplesmente fiz a minha parte. Wa in taghfir lahum, mas se os perdoares, se os indultares, fa innaka antal azizul hakim, tu és o poderoso, sapientíssimo. Portanto, está o critério de Allah: ou castiga ou perdoa. Mas não se esqueçam que no Surat An-Nisa Allah já nos disse claramente que Allah perdoa todos os pecados menos o shirk. E se alguém morre no estado de shirk, não terá salvação nenhuma, independentemente das obras que tiver praticado. O shirk, que é associar a Allah outras coisas, não diria outras divindades, porque a única divindade é Allah. A única divindade é Allah. Neste mundo nada mais é Deus. É verdade que nós humanos, nas nossas fraquezas, adoramos plantas, adoramos árvores, montanhas, curandeiros, jinnes, até pessoas, adoramos. Mas são falsos deuses, e é uma adoração também falsa e perigosa. Então Allah subhanahu wa ta'ala, depois de fazer ouvir as pessoas as palavras de Nabi Isa alayhi salam, diz: Qala Allah, então Allah diz: Hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum.
Este é o dia em que a veracidade beneficia a quem é veraz. Portanto, aqui Nabi Isa falou a verdade. E a verdade que ele proferiu vai lhe beneficiar. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Este é o dia em que aqueles que falaram a verdade serão beneficiados por essa verdade. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Eles receberão como recompensa jardins abaixo dos quais correm os rios. خالدين فيها أبدا. Dentro desses jardins viverão eternamente. Estimados irmãos, sempre que falamos do Jannat, temos que nos recordar de uma coisa. É verdade que a palavra Jannat, e o seu plural é Jannat, Jannat significa jardim. E nós, quando ouvimos esta palavra jardim, qual é a imagem que nos aparece nas mentes? Um jardim igual aos jardins que nós conhecemos, como o Jardim Tunduro, o Jardim Dona Berta, não sei o que. Então a pessoa começa a pensar, quer dizer, eu vou viver eternamente num jardim como este Tunduro, então quer dizer, a vida vai ser monótona. Como é possível viver-se lá eternamente? Num jardim, a fazermos o quê? Só debaixo das árvores, comer frutas. Chega um dia você fica cansado. As pessoas começam a imaginar assim, quando ouve a palavra Jannat. Mas esquecem-se de uma coisa. Jannat é aquele lugar que nos confere conforto. Sublinhe a palavra conforto e vamos deixar a palavra de forma abstrata. Conforto, só. Jannat é lugar para isso. Agora, o que é que dá prazer ao ser humano? O que é que proporciona conforto ao ser humano? Isso não vamos conseguir fazer uma lista, porque cada um de nós sabe perfeitamente o que é que lhe proporciona conforto. Pode ser diferente do outro. O que acontece é que nós temos que pensar desta forma. Olhamos para este mundo, o dunya que nós estamos a viver. Se o Malakul Maut aparecesse de forma visível e viesse ter com um de nós e dissesse, olha, a sua hora está a chegar, posso levar a sua alma? Quantos de nós diria assim, leva lá? Ninguém iria querer sair daqui. Por que não queremos sair do dunya, do mundo? Este mesmo dunya, cheio de problemas, custo de vida, mesmo assim nos fascina muito. Começamos a imaginar quando alguém tem um alto carro, alta casa, mansão, conta choruda, não é? Tem de tudo, consegue viajar, vai para a América, consegue ver aquelas paisagens, vai para grandes hotéis, tudo. E esses hotéis é produto do ser humano, mas de uma forma que nos fascina de tal maneira que ficamos deslumbrados. Quer dizer, já não queremos sair deste mundo. Entretanto, este mundo que tanto nos fascina, que tanto nos deslumbra, sobre este mundo, o que é que o Nabi alayhi salatu wassalam diz? Qual é o valor deste mundo perante Allah? Ele diz assim, لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء. Se o mundo todo, este mundo que nos fascina, e quando falo do mundo não pensem em África, no terceiro mundo, vamos para o mundo mais rico, pensem assim, se este mundo todo tivesse perante Allah o valor no peso de uma asa de mosquito, se tivesse o valor e o peso de uma asa, não são as duas asas, uma asa só. Há quem possa perguntar, mas o que é que isso quer dizer? E quanto vale uma asa de mosquito? Talvez perguntando o próprio mosquito, ele sabe melhor o valor que tem a asa, senão não pode se mover. Então, se este mundo tivesse o valor e o peso de uma asa de mosquito, o hadith diz
Allah jamais daria de beber um copo de água a um incrédulo. O que nós estamos a viver aqui é que os incrédulos têm melhor vida do que os crentes. O que é que isso significa? Significa que este mundo não tem... Aquilo que nós damos valor perante Allah não tem valor nenhum. Mas mesmo assim, aquilo que não tem valor, Allah criou este mundo e não deu valor nenhum, fascina-nos dessa maneira. Agora podem imaginar o Jannat, o que é que há? Quando o próprio Nabi ﷺ diz: Inna fil jannati ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. No Jannat existe aquilo que jamais um olho viu, jamais a audição ouviu e jamais uma mente pode imaginar. Portanto, o Jannat, estimados irmãos, não é como o Jardim Tunduro, não. Não é como o Jardim Tunduro. Por isso mesmo, quando Allah diz Lahum Jannatun, eles terão como recompensa, não é só um Jannat, mas Jannat, plural. E no Jannat, muita gente também pensa assim que Jannat é um único espaço, não é? Como o campo de Mashakeni, onde Allah vai aglomerar toda a gente lá. Não. Jannat, há vários. É por esta razão que o Nabi ﷺ dizia: Idha sa'altumullah al-Jannah, fas'aluhu al-Firdaus. Se vocês pedirem a Allah o Jannat, peçam no Firdaus. Portanto, há um Jannat chamado Firdaus, há um Jannat chamado Jannat Adn. Por que exatamente Firdaus? Então o Nabi explica: porque Jannat Firdaus é o Jannat que está no centro de todos os outros. Jannat está exatamente debaixo do trono de Allah. Então, são vários. E isto podemos elucidar de uma outra forma. Quando alguns dos sahabas perguntaram ao Nabi: Ya Rasulallah, como é que nós estaremos no Jannat? Diz que alguns de vós verão os outros como os habitantes da Terra olham para os planetas, para as estrelas. Quer dizer, quando nós estamos aqui, estamos a olhar para a Lua, ou estamos a olhar para uma estrela, lá no céu. Está a ver? A distância que nos separa, no Jannat também. Uns estão num Jannat embaixo, outros estão num Jannat, e estes que estão aqui olham para aqueles da mesma forma como nós hoje olhamos para as estrelas. São distâncias colossais. Depende das ações. Portanto, Allah coloca as pessoas em cada um desses Jannats de acordo com as suas ações. Os profetas, naturalmente, estarão lá nas alturas. É por isso que quando a pessoa mais pobre aqui no dunya, quando olha para o rico, diz assim: este está no Jannat. Quando olha para a sua mansão, diz: este vai estar no Jannat. Então, assim mesmo também. Portanto, isso só serve para nos trazer mais ou menos alguma imagem, mas o Jannat é uma coisa inimaginável. Então Allah, quando diz que eles morarão lá eternamente, não pensa que depois vão sentir saudades do dunya. Dizer, a vida aqui é monótona, vale a pena se eu fosse outra vez para o dunya para andar a correr atrás do pão. Não, ninguém vai se lembrar mais do dunya. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Então, eles lá no Jannat sentir-se-ão satisfeitos com Allah e Allah estará satisfeito com eles. No final do Riyad al-Salihin, há um hadith, aliás, um conjunto de hadiths. Um deles é narrado por Abu Musa al-Ash'ari, um dos companheiros do Nabi ﷺ. Este hadith é incrível. Eu não vou trazer aqui o texto, mas vou tentar trazer o conteúdo. Neste hadith, o Nabi ﷺ perguntava aos seus companheiros: vocês conhecem a pessoa mais pobre do Jannat? Entretanto, no Jannat não há pobres. Mas, para aquilo que é o Jannat, esta pessoa será considerada a mais pobre. Então o Nabi começa a contar que será uma pessoa que sairá em último lugar do Jahannam para o Jannat. Será uma das últimas pessoas a sair do Jahannam para o Jannat. Então Allah vai chamar esta pessoa e vai lhe dizer assim: Abdi, tamanna, deseja, vai para o Jannat, entra, e lá terás tudo o que quiseres. E ele, quando chega já no Jannat,
vai lhe parecer que o Jannat já está cheio, não há mais espaço. E ele volta. Ya Allah, encontrei o Jannat cheio. E Allah vai lhe dizer, volta, vai entrar no Jannat. Ele vai, volta de novo. Ya Allah, encontrei cheio, não há espaço. Isto vai se repetir 3, 4 vezes. No final, Allah vai se rir dele e ele vai dizer, Ya Allah, tu és Allah, meu Senhor, gozas comigo? Então Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe dizer, vai para o Jannat e lá terás, em termos de recompensa, uma porção como o reino do mais rico dos reis do mundo. O reino dos mais ricos reis que passaram pelo mundo. Podem imaginar qual deles, não sei quem, mas o mais rico deles aqui no mundo, tudo que ele possuía, tu terás como isso. Diz, وَمِثْلُهُ 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 وَمِثْلُهُ. Quer dizer, um reino como o mais rico reino do mundo e um outro como esse, mais um outro como esse, 5 vezes. E ele vai dizer, Ya Rab, chega, não basta, vou te dar tudo aquilo que o seu olhar desejar, aquilo que o seu paladar também desejar, aquilo que a sua audição desejar. Entretanto, este é o mais pobre. Isso só no Jannat, não há lugar para tristezas, não há lugar para pobreza. Então, os sahabas perguntam a Ya Rasulallah, se este é o mais pobre, o mais rico, então o que é que vai ter? Ele disse, esses, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim que esses preparei o seu Jannat com as minhas mãos, eles terão aquilo que nenhum olho jamais viu, nenhuma orelha jamais ouviu e nenhum coração jamais imaginou. Isto está no Riyadus Salihin e é muito importante que nós conheçamos isto, só para ver a vastidão da misericórdia de Allah. Então aqui é por esta razão que no versículo 119 Allah termina dizendo ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Essa é a maior recompensa. A maior recompensa dos habitantes do Jannat é a satisfação de Allah. Não há maior recompensa do que essa, além de olharem diretamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Então o sura termina dizendo Lillahi mulku samawati wal ardu wa ma fihin. A Allah pertence o reino dos céus e da terra e de tudo quanto existe entre ambos. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. E ele é poderoso, seu poder abrange todas as coisas. Então, estimados irmãos, desta forma terminamos o tafsir do Surat Al-Ma'idah. Insha'Allah ta'ala, se Allah nos agraciar com vida e saúde, na próxima quarta-feira vamos iniciar insha'Allah o tafsir do Surat Al-An'am. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.